um estudo de que é impossível viajar no tempo para o passado. Existe uma impossibilidade, Só para me teórica. completar, porque a gente tem a fruta da Toque que não pode voltar ao passado. Sim, só sim, viaja sim. para o futuro. É um conceito meio... Tá, a teoria da relatividade propõe que o tempo, você pega o seu relógio, vai marcar um tempo, você marca um tempo. Passaram 2 minutos para você no seu relógio. Se os relógios fossem os mesmos, no seu passam 2 relógios, 2 relógios, 2 relógios. Significa dizer que, independente de onde você estiver, você ou eu, o tempo passa do mesmo jeito. E se o tempo passa do mesmo jeito, ele é absoluto. Então havia uma percepção do mundo de que o tempo era absoluto. Pronto, só o tempo era absoluto. Velocidade? Não, velocidade é relativa. Você está num carro, você está encostado numa árvore e tal, de acordo com o local, a velocidade pode ser percebida de forma diferente. Mas o tempo era absoluto. O que Einstein propõe é que, olha só, te contar uma história. Pega o seu relógio, Guto, vai para uma nave espacial. Evandro, fica aqui na Terra, tá bom? Quando passar 1 hora aqui no seu relógio, entre em contato mental com o Guto, fala bem assim, Guto, quanto tempo passou? No meu passou 1 hora. De acordo com a velocidade que ele tiver, ele vai dizer assim, não passou 1 hora não, amigo. E Einstein prova isso. Que o tempo, de acordo com o local que as pessoas estivessem, ele passaria de forma diferente. Ele poderia passar acelerando, mais ou menos. Ele sempre vai avançar, mas ele avança mais rápido ou mais devagar. Isso responde 2 perguntas. Segundo, então, as ideias de Einstein, o tempo sempre vai num sentido. Só que ele pode mais rápido, mais devagar. Usando a fruta, então, de repente, a fruta seria um dispositivo que fez com que avançasse mais rapidamente. Vamos para Interestelar, aquele filme, lembra? Maravilhoso, meu favorito. Meu filme Naquele favorito. lá, o tempo passou de forma assim, muito rápida para o pai. Sim. Tanto que para ele, de repente, passaram 10 anos. Mas para a filha, passaram-se décadas e tal. Então, quem que era o pai? Lady Toque. Passou, de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela só passou isso. Mas para quem estava no mundo, 800. passaram Essa é 800 brilhante. anos, assim. Então, ele basicamente jogou uma ideia. Será que essa fruta, então, não está mexendo com um aspecto, basicamente, da relatividade do tempo? Ou seja, que o tempo passa de forma diferente? Porque tem um tempo psicológico. Eu tava assim, o tempo não tava passando para mim. Eu tava, gente, cadê esse podcast? Eu quero ir para esse podcast. Vamos possível. O tempo tava até voltando para mim aqui. Eu cheguei aqui na Ipiranga, a gente chegou aqui 3 horas. Lá pelas 3, ficou mandando tudo que é lugar. Falei, não é possível. Aí eu olhei o relógio, 3 horas. Aí quando eu olhei aqui, 3 horas, falei, não é possível. Então, Falta um monte aí. esse é o tempo psicológico. Não. Einstein não fala o tempo psicológico. Ele fala o tempo físico, real mesmo. De acordo com a situação que você se encontra, o tempo pode muito bem passar de forma diferente. O mundo não aceita isso, porque isso não é uma obviedade. Isso não é uma daqueles coisas que você fala bem assim, então, nossa, é verdade. Não é. E essa afirmação ela foi tão poderosa, mas tão poderosa, que tiveram que criar experimentos, vários experimentos ao longo de muito tempo, para provar se isso era razoável ou não. E aí mostraram que era razoável essa ideia, que isso realmente acontecia, e o mundo é tão impactado, mas tão impactado, que nem deram Nobel a Einstein por conta disso. Cara, Não deram, porque essa afirmação ela é muito perigosa. Assim, o tempo é relativo. Ô, Guto, você faz essa área aqui de podcast há quanto tempo e tal? Anos eu faço há 10 anos. Então, eu comecei há 2 semanas. Mas como o tempo é relativo, eu posso mandar muito melhor do que você. Nossa, a relatividade das coisas. Você manda e eu obedeço. Por quê? Porque você é meu pai. Mas e daí? Não, porque eu tenho mais experiência. Não, mas experiência é tempo é relativo. Nossa! Essa afirmação ela é tão Caramba. perigosa, mas tão perigosa, que a ciência fala assim, não. Somente os mais, assim, cabeças fora da caixinha, que até topam isso. E isso impacta muito mais, num primeiro momento, a área das artes do que a área científica. Quando o Salvador Dalí faz aquele desenho lindo dele, de um relógio em cima da mesa, e um pedaço do relógio escorrendo da mesa, ele falou o seguinte, olha, em cima da mesa, numa certa situação, o relógio está direitinho. Aqui na mesa está escorrendo para fora, o tempo está escorrendo, o tempo está fluindo de forma diferente. Okay. Ou seja, os artistas, cuja cabeça são muito mais abertos, aceitaram, o fato antes dos cientistas. olha aí. E o mundo não podia chancelar Einstein, porque era muito perigoso. Então ele ganha o Nobel por uma coisa muito menos importante. Maravilhoso, mas muito menos importante. Ele não ganha prêmio pela relatividade. Era muito forte. Porque era uma afirmação perigosa. Demais da conta. Cara, eu tô impressionado.
E você citou Dali aqui agora. A gente tem o Zunisha, né? Que, verdade. Que vem de uma pintura de Dali. Que é a raça do Zunisha, se não me engano, é Noitami Norida, que o descreveu. Que em japonês, lido ao contrário, significa elefantes de Dali. Então tá tudo conectado, né? Isso é impressionante. Então, Mas então, eu pra nunca fiquei se eu tão quisesse empolgado replicar o quanto poder agora. da Toki, vamos pensar em sentido físico, o que ela faz basicamente seria colocar o corpo dela numa velocidade absurda durante um lapso para ela pular 20 anos. É possível. Uma das formas de você gerar essa relatividade do tempo é você ter velocidades próximas da luz e quanto mais próximo da luz estiver, o tempo vai passar para você de maneira mais lenta. Ele avança mais lentamente do que o outro que não está. Então, se eu fosse Lady Toki, ao comer a fruta dela seria ter uma velocidade muito, 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 muito alta próximo da luz. E os outros não teriam. Só que você percebe que é uma passagem sem volta. Você só avança. Se eu abrir mão, é como se fosse aquele filme do Adam Sandler, do Clique, do controle remoto. Você pulou e já Pulou, já foi. Você não volta, amigo. É só isso que ela fez. Então, se essa é a ideia, assim, romantizar com esse papo, é possível, perfeitamente possível. Ele só avançou. Mais uma prova de que Kizaru não é o mais forte, Não, mais eu ia rápido de falar, One Piece. o professor porque a Toki acabou de rápida. explicar por que o Kizaru, ele é todo lento. Ele tem a fruta da luz, ele se move lento. Porque ele não é lento, é a gente que tá vendo ele em uma velocidade reduzida, cara. Isso é genial, vocês não têm noção quanto isso é absurdo. Ele não é lento, somos nós que estamos tendo uma interpretação errada. Que absurdo, cara. Então, eu sempre tive uma visão dessa, tipo, que como ele se move muito rápido o tempo todo, ele perdeu a percepção de como que é a velocidade normal das pessoas, e aí ele tenta simular uma velocidade normal. Ele vai falando calminho, porque se ele for falar a velocidade comum pra ele, é muito rápido. Ia ser, tipo, só um sonzinho. Sim. Mas ele tenta conversar com as pessoas, então ele vai falando lento, só que ele fala um pouquinho demais. Que ele já não tem mais o calibre ali de como que as pessoas realmente conversam. Aproveitando, então, eu tô fazendo um monte de perguntas. Você quer fazer uma, Guto? Porque Eu quero fazer uma da minha vida. Lembra que eu te contei? Eu vou descobrir agora. Fala. Agora eu vou descobrir Fala. se eu fui burro ou se eu fui esperto. Existiu um momento da minha vida, minha adolescência, que eu tava vendo que eu ia cursar, que foi quando eu fui cursar engenharia mecânica por um tempo. Antes eu queria fazer física, diretamente. E aí eu não decidi fazer física porque eu falhei em construir uma máquina do tempo. Minha ideia era a seguinte, eu tinha um seguinte plano. Eu ia ficar decidido durante algum tempo fazer física. Todos os dias eu acordava, não, vou fazer física e vou construir uma máquina do tempo. Volto, deixo algum sinalzinho pra mim, porque se eu tentar interagir demais vai dar muito ruim. E aí eu ia deixar um sinalzinho pra mim num risquinho da parede de casa, uma coisinha. Que daqui a pouco eu ia ver esse risco e ia perceber que deu certo a máquina do tempo. Então eu faria física. Ok, entendi. Faz sentido? Em alguma das versões de interpretar viagens no tempo, isso faz sentido? Ou talvez eu tenha... O outro Guto chegou em outra timeline e outro Guto fez física por conta disso. Tá, deixa eu pegar e lançar aqui ideia de viagem no tempo segundo a ficção. Tem 3 situações que são muito comuns. Eu não sei se o pessoal consegue perceber que são 3. A primeira é a maneira como a J.K. Rowling trata a viagem no tempo. A segunda é a maneira como a Marvel trata a viagem no tempo. E a terceira maneira como De Volta para o Futuro trata a viagem no tempo. O mais clássico é De Volta para o Futuro, né? Em que ele vai lá atrás, tchuf, realiza algo, e aí toda a linha do tempo é reconstruída. Pronto, esse é o mais clássico de todos e tudo. Tudo bem, aconteceu. A Marvel falou o seguinte, que papo é esse de construir no tempo de novo? Não. O tempo é imutável. Quando você fizer alguma coisa lá atrás, você vai ter uma linha do tempo colateral. Então, seguindo a explicação da Marvel, é possível que haja um Guto que construiu e ele esteja numa outra linha do tempo e ele seja físico. E eu nunca conheci o desgraçado. O que sugere... Não é você, Guto. o que sugere algo que um amigo meu falou o seguinte. Neto, no multiverso inteiro, tá? É fato que em todos eles tem um efeito... como é que se chama aquele efeito único? Na série do Loki tinha efeito... tem um nome que ele chama... Efeito Nexus. Ah, tá. Tá, tem um Nexus, que é uma constante. Assim, existe um efeito Nexus. Em todos os universos que montam o multiverso, você é professor. É o efeito Nexus. Só que esse é o único universo que você dá aula de física. Porque em todos os outros, você é de humanidades, amigo.
Porque a maneira como você fala dos conceitos não é como um professor de física. E esse cara é de geografia, né? E é um grande amigo. Eu falei assim, olha, eu não sei se isso é um elogio ou não. Ele falou, óbvio que é um elogio. Não, tudo bem. Então, voltando. Então, o segundo aspecto, da forma como a Marvel trata isso, é possível, perfeitamente possível. Nessa aqui, você é um influenciador de sucesso e tal, e você acha que o fato não aconteceu, e de repente ele aconteceu e está em paralelo rolando. Beleza. Terceira possibilidade, J.K. Rowling, que particularmente é o que eu mais gosto. Eu gosto pra caramba dessa. Eu acho do caramba a maneira como ela interpretou a viagem no tempo. Que ela propõe o seguinte, você, de repente, fala algo e você fala algo, os dois falam ao mesmo tempo. E quando os dois falam ao mesmo tempo, eu não consigo mais ouvir a sua voz, eu não consigo mais ouvir a sua voz original. O que eu ouço é uma voz resultante, uma sobreposição de vozes. Um fato. Pô, dá pra saber qual é a sua voz original? Não dá, porque as duas estão juntas. Então, o que a J.K. Rowling faz, basicamente, é... Olha, quando você usa o vira-tempo, você volta lá atrás e você mexe no tempo. O que você está vendo no futuro já é o efeito resultante de tudo. Então, não adianta você voltar lá atrás e mexer alguma coisa, porque o que está acontecendo já é o efeito resultante final. Você já mudou. Na cena do Harry, quando ele, por acaso, está lá esperando. Então, vai aparecer alguém para lançar um espectro patrono. Vai, tá esperando. Sou eu mesmo, cara, eu tenho que lançar esse negócio. Ele lança. Aí depois ele percebe que sempre foi ele que teve que lançar. Então, o fato é imutável. Segundo J.K. Rowling, a linha do tempo é tal que ela é imutável porque ela é a sobreposição de todos os fatos que já aconteceram. Ou seja, ela é a voz sobreposta. Você não vê um para depois ver o outro refeito. Já está lá o final. Tudo aquilo que você fez já gerou esse efeito. Então, vamos usar essa para te explicar agora o que você propôs. É possível que você tenha construído a máquina do tempo e tenha percebido que fazer física não tem sido a coisa mais legal do mundo. E aí você falou o seguinte, não vou fazer. E aí você mudou sua percepção. Então tem o guto resultante. E quem é o guto resultante? Já está fazendo isso aqui de forma direta. E você não sabe em que momento você viu o fato que desfez a sua percepção. Porque já tem o efeito resultante acontecendo. Olha aí. Tu vai criar Mas assim, existem as versões que eu fiz física aí que eu tava... Porque assim, meu objetivo era atingir a visão da JK para conseguir, porque eu ia botar as pistas pequenininhas pro futuro. Ou seja, eu ia vê-las ali daqui a um mês, eu ia encontrar um negócio que o do futuro colocou, então eu já sabia que ia ter colocado, então eu ia ter que traçar o mesmo caminho até voltar e fazer aquilo. Mas não achei. Não tinha nenhum desenho debaixo da escada, depois do quarto degrau, não tinha nenhum. Não encontrei. Mas é bom saber, bom saber. Se for a teoria da Marvel, existe um Guto viajante. Existe um outro Guto. Existe um outro Guto, tem um Guto Você lá. vai pra teoria da Marvel, então. Tem um Guto. Talvez Mas aí não é você, pô. É o outro que tá lá. Se eu encontrar ele, eu quebro ele na porrada. Não pode ter um, não. Tem que ter um só. Se tiver mais de um, vai ter Talvez ele problema. tá aqui agora, você me falou, olha lá, ó. Ô, Evandro, eu preciso dizer o seguinte. Eu tava esperando as perguntas Gutos. Essas perguntas que eu tava esperando aí como fã. Gutando no podcast. Não, pior que eu fiquei com muito tempo isso na cabeça. Na hora que eu decidi realmente fazer física, eu falei, não, vou fazer um plano aqui infalível que eu vou descobrir se essa porra funciona ou não. E aí, né? Aqui estamos. Física não foi feita. Ai. Aqui, ó. Manuel Filho mandou 5 anos por chat. Boa noite, pessoal. Professor, uma dúvida. O Luffy ganharia de fato do Enel ou ele usou o poder do protagonismo? Então, tem uma coisa muito legal nessa luta, que é o seguinte. Quando você, por acaso, vê um poste, você tem a tal de tensão, voltagem, DDP, que é tudo a mesma coisa, tá? 50 volts, 220 volts, 110 volts e tal. Para você, por acaso, pegar um material que é dito isolante, borracha, por exemplo, e por que a borracha é isolante? Porque ela não tem elétrons que andam naturalmente. Não tem chamado elétrons livres. Por que o metal é um bom condutor? Porque o metal tem elétrons que andam facilmente. Então, você coloca uma onda, que eu vou chamar de onda, na verdade é um campo elétrico, você coloca uma onda no metal e os elétrons entram em movimento e cria corrente. Facinho de fazer isso. Na borracha, você coloca essa mesma onda e os elétrons não vão entrar em movimento. E aí não tem corrente e tal. Acontece que se você colocar uma onda muito intensa, um campo elétrico muito intenso na borracha, é possível que isso arranque os elétrons e coloque em movimento. Então, dá para ter corrente elétrica em borracha? Dá. Mas tem que colocar um campo elétrico muito grande. Qual a unidade do campo elétrico? Volt por metro. Volt por metro.
Quando o Enel lança o poder, aí o pessoal fica mandando, pô, mas tinha 300 milhões de volts e tal. Certo. Essa voltagem que havia, essa tensão que havia, estava de uma mão para outra. Ou estava entre a mão do Enel e o Luffy. Se a distância entre a mão do Enel e o Luffy fosse uma distância de 100 metros, você tinha que pegar aquela voltagem e dividir pela distância. Volt por metro. Certo. O que tornaria esse valor um valor pequeno. Então, esse valor não seria tão grande e eu fiz o cálculo de propósito. Qual seria os volts por metro, qual seria o campo elétrico para pegar e tornar a borracha condutora e fritar o Luffy. Eu acabei concluindo que o momento em que ele, por acaso, usa isso, Enel vacilou. Ele devia ter chegado no Luffy, colocado as mãos na cabeça do Luffy, colocar uma distância pequenininha e soltar essa tensão entre os dois pontos da cabeça. Porque a distância ia ser tão pequenininha, o campo elétrico ia ser tão grande, que ia romper rigidez de elétrica e ia fritar o Luffy. Então, qual foi o detalhe do Enel? Porque ele perdeu pela distância. Ele se valeu do fato de que todo mundo tomava o choque a qualquer distância. E ele continuou fazendo a mesma coisa com o Luffy. Interessante. Aquela voltagem absurda que ele liberou toda só não gerou o efeito, porque o campo elétrico não era tão forte. Porque não era tão forte, porque a distância era muito grande. Mas então, numericamente, todas as outras vezes que ele usou, tipo, pela distância, realmente não dava, colocaria ele. Não dava. Será E que o Oda pensou interessante. nisso? Para não Eu criar não um duvido. furo? Assim, pode ser coincidência. olha, eu mas respondo da não seguinte duvido. forma. Oda gênio! Porque, tipo, é uma cena que eu veria dentro de um anime, ele segurando a cabeça do outro tentando fazer o choque. Mas ele não fez especificamente isso, né? E essa era a matemática que precisava para matar ele. Exatamente. Exatamente. Se ele pegasse uma Olha. distância pequena mesmo, segurou um braço, segurou o outro, ele rompia facilmente a rigidez elétrica. Interessante. Porque cria essa ideia de que a borracha ela é absolutamente péssima condutora ou isolante. Não é verdade. Tanto é quando o cara faz manutenção em fios de altíssima tensão, o cara não vai lá com luva de borracha e não faz isso. Ele usa uma outra técnica bem diferente para poder fazer o negócio todo. Então o papo foi distância. Enel dominava tanto... só uma coisa importante. O haki do Enel era um haki da observação, né? Fantástico. Fantástico. Enel domina a corrente elétrica. E se Enel domina a corrente elétrica, ele domina campo elétrico, que é o que faz as cargas entrarem em movimento. Quando o seu cérebro, por acaso, está pensando alguma coisa, as correntes relativas a impulsos nervosos estão andando. E quando elas estão andando, elas liberam campos elétricos. Como o Enel sabe tudo de campo elétrico, ele tem receptor para campo elétrico. Ou seja, o seu simples pensar emite um campo elétrico que ele pode muito bem entender que campo elétrico é esse. Por isso que o mantra dele ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando. Talvez seja a fruta que gera esse negócio tão absurdo e não só o haki da Só o observação. haki, ele mescla os dois. Exatamente. Ele faz um uso dos E a gente dois. já viu isso acontecer, a mescla de fruta com haki. Interessante. Esse foi o mesmo raciocínio que me fez... Foi uma das coisas que me fez